A graça e a paz do Senhor Jesus, querido irmão, estamos iniciando mais uma transmissão do nosso jejum. Estamos chegando hoje ao 20º dia. Com certeza o Senhor tem te abençoado de uma forma poderosa. Eu não tenho dúvida que você, a sua casa, está sendo totalmente abençoada nesse jejum de 21 dias debaixo das suas asas. Eu quero, como sempre temos feito, ler um versículo e logo em seguida nós iremos confessá-lo. E é bom sempre lembrar os irmãos para que você não faça isso de uma forma religiosa. Você precisa fazer a confissão crendo no favor de Deus, crendo na bondade, crendo que o Senhor, Ele está contente com você nessa hora, Ele está alegre e Ele quer te abençoar. Lembra, você tem um Pai que te ama, um Pai que tem prazer em dar a você aquilo que você tem pedido em fé. Não é um favor merecido, não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Cristo Jesus já fez por nós. Então que você possa tomar posse, desse versículo que nós vamos ler e confessar, que está lá em Salmos, capítulo 36, versículo 7, que diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Essa palavra aqui pode ser trocada por graça. Podemos ler da seguinte forma: como é preciosa, ó Deus, a tua graça. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Glória a Deus por esse versículo. Me aproprie dessas bênçãos para você, amém? Diga após mim, na confissão, diga aleluia. Aleluia. Como é preciosa, ó Deus, a sua graça e o seu favor. Diga, por isso, na sombra das suas asas, eu encontro proteção. Fico seguro e tranquilo, pois o seu amor me guarda em todo o tempo. Diga, eu sou suprido com abundância e com fartura. Não me falta nada do que eu preciso para eu viver em paz. Digo, teu rio de vida e bondade me saciam diariamente. Assim é. Diga, na minha vida e na minha família. Amém, querido irmão? Que bênção, né? Tome posse dessa verdade para você. Nós vamos também fazer uma oração agora que você possa crer. Não tente, nesses dias, ficar calculando naturalmente que 2 mais 2 é 4. Né? Com Deus é diferente. Sabe, aquilo que está nas suas mãos, aquilo que o Senhor tem te dado, é o suficiente para que você receba da multiplicação, da bênção, do favor, da prosperidade. Você é alguém muito próximo em Cristo Jesus, amém? A palavra de Deus diz em Mateus 21, 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nós vamos crer, né, juntos nesta hora, para que nós possamos receber, amém? Pega os seus alvos pessoais, para que nós possamos orar nesta hora. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, colocar diante de Ti cada alvo pessoal daqueles que estão conosco nesse momento. Ó Pai, que o favor do Senhor seja sobre cada um. Ó Deus, que eles possam agora crer nesse favor, né, imerecido. Ó Pai, que eles possam receber de graça, que nesses dias eles não venham tentar fazer no seu esforço próprio, mas que eles possam descansar na Tua bondade. Ó Pai, eu quero orar em favor da família. Ó Deus, que a paz do Senhor seja sobre as famílias. Ó Deus, que eles possam nesses dias estar descansando, ó Deus, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, ó Pai, suprindo cada necessidade, que esses sejam dias de milagres na vida dos meus irmãos, que tudo que eles têm colocado diante do Senhor, que o Senhor possa supri-los, que o Senhor possa surpreender com muito mais. Pai, em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, por aquele que possa estar nesse momento com uma enfermidade, sentindo dor. Ó Deus, que a cura seja agora instantânea em nome de Jesus. Que os meus irmãos possam
Ó Deus, receber da tua cura. Ó Pai, tudo foi levado na cruz. E hoje nós podemos viver debaixo, ó Deus, dessa verdade, saudáveis. Ó Pai, libera a provisão. Ó Deus, prospere os meus irmãos nesses dias. Guarda o seu trabalho, guarda a sua empresa. Ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser surpreendidos, ó Deus, em receber muito mais nesse tempo de crise. Mas eu creio, ó Deus, que assim será na vida de cada um. Você, meu irmão, que tem uma empresa, você vai receber do Senhor nesses dias muito mais. A bênção do Senhor será sobre a sua empresa de uma forma sobrenatural. Você vai arrecadar mais e não menos. Você que é funcionário, creia, você está guardado debaixo das asas do Senhor. Você não vai perder o seu emprego em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ainda orar, por salvação. Rapidamente vamos orar por esse tempo também, que eu creio que você que está aí na sua casa, que tem um parente que ainda não conhece o Senhor Jesus, nesses dias nós entramos nas casas dos irmãos com a palavra viva, e o seu parente, ele vai receber, o Espírito Santo vai mover na sua família, e você e a sua casa servirá ao Senhor Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus eu oro, ó Deus, por cada parente que ainda não te conhece, ó Deus, que nesses dias, ó Deus, que a palavra tem chegado na casa dos meus irmãos, que eles possam receber do Senhor, que a salvação possa alcançar cada um, ó Pai, que o Senhor possa gerar nas pessoas que estão lá no mundo desesperadas, com medo, gerar neles a necessidade do Senhor, e nessa hora que o Senhor possa nos usar como igreja para levar o evangelho da graça, o evangelho da salvação eterna, o evangelho da paz, ó Deus, o evangelho que dá a paz, o descanso. Em nome de Jesus, eu declaro que nesses dias nós vamos experimentar, ó Deus, de salvação, ó Deus, em multidões. Vamos crescer nesses dias, as nossas células vão se multiplicar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Fique agora com a palavra do pastor Aloísio e seja edificado e alimentado no seu espírito, em nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, sua casa hoje. E hoje é o nosso 20º dia, nosso penúltimo dia nesse tempo em que nos separamos para jejuar, buscar a face do Senhor, para nos dedicarmos à oração e à palavra. Tem sido dias de muita bênção, muitos testemunhos. Amanhã nós queremos compartilhar alguns deles no nosso culto. Amanhã às 10 da manhã, você deve estar conosco, vai ser nossa reunião de encerramento e a gente vai compartilhar testemunhos que nos foram enviados, e você pode enviar hoje ainda, se você tem um testemunho e algo que Deus tem feito, um alvo que foi alcançado, um milagre, por favor, envia para a gente, envia para um dos nossos pastores, ou pode colocar nos comentários do Instagram ou do YouTube. Nós queremos compartilhar amanhã para que mais irmãos sejam edificados e motivados com o seu testemunho. A importância do testemunho é essa, que não é para mostrar que eventualmente um ou outro irmão tem algum privilégio espiritual com Deus, não é isso, mas é exatamente o contrário, é mostrar que todos nós podemos receber, e quando aquele irmão testemunha, o seu coração se enche de fé. Você passa a dizer, não, se ele recebeu, então eu sou próximo, também vou receber, porque o amor de Deus também já me alcançou, para estimular a nossa fé. Amém? Nesse tempo todo, desse jejum, nós temos falado de proteção, de ser guardado pelo Senhor. Nós estamos, de fato, debaixo das suas asas. Então, manda para a gente testemunhos também, especificamente com relação a esse alvo. Testemunhos de cura, ou testemunhos também de livramento. Muitos irmãos foram livrados. A gente ouviu muitas histórias sobre isso. Hoje, nesse 20º dia, queremos compartilhar sobre o favor multiplicado. Hoje eu quero compartilhar com você e dizer que o favor de Deus pode ser multiplicado na sua vida. Existem coisas que nós fazemos que podem como que bloquear esse fluxo do favor imerecido sobre nós. Mas há outras atitudes que podemos ter que, na verdade, fazem com que o favor de Deus seja multiplicado. Eu estou falando muito favor imerecido, mas, na verdade, estou falando da graça. Graça nada mais é do que favor imerecido.
Então, estou usando as duas palavras ou expressões de maneira intercambiável. Eu estou falando muito de favor, porque parece que a palavra favor, ela acaba despertando mais na gente o interesse, o desejo de receber. A graça tornou-se, às vezes, uma expressão mais religiosa. Mas graça é isso, favor imerecido. Deus tem colocado favor sobre a sua vida. O favor é a coisa mais importante que podemos ter na vida. Quando Deus coloca favor sobre alguém, os inimigos não podem vencê-lo, seus críticos não podem reprová-lo, seus competidores não podem superá-lo. Amém? Isso é sinal do favor. Deus faz com que as pessoas certas se aproximem de você. Se você é um negociante, um empresário, Deus vai fazer com que mesmo o seu produto, às vezes sendo mais caro, as pessoas vão querer comprá-lo de você, vão querer fazer negócios com você. Por quê? Você vai ter favor aos olhos dela. Pastor, não, eu creio muito no resultado da minha honestidade, da minha integridade, do meu trabalho. Ok, honestidade e integridade são coisas boas, mas na verdade são o resultado do favor. Não é a integridade e a honestidade que traz o favor. Na verdade, a honestidade e integridade trazem recompensa. Que recompensa você pode ter por ser honesto e íntegro? Que mais pessoas vão querer fazer negócio com você, o que é ótimo. Mas nós queremos mais do que isso, nós queremos favor multiplicado sobre nós. E eu coloquei aqui 3 princípios, 3 atitudes, 3 posturas que podemos ter que vão resultar em mais favor sobre nós. E a primeira está lá em Romanos capítulo 5, verso 20, quando Paulo diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse versículo, já percebeu, eu repito ele frequentemente. Em muitas ocasiões, em muitos momentos distintos que eu estou ministrando, eu lembro a você esse princípio ou esse versículo, porque a afirmação dele é estonteante. A lógica natural é: onde abundou o pecado, superabundou o juízo de Deus, superabundou o castigo de Deus, né? A condenação divina. Mas aí Paulo inverte completamente a coisa, ele diz: olha, onde tinha mais pecado, foi onde se manifestou mais graça de Deus. Então isso vai contra completamente a lógica religiosa, a lógica humana. Não é assim que as coisas no mundo funcionam, não é assim que as coisas naturais acontecem, mas a graça não é algo natural, a graça é algo sobrenatural, é um pensamento elevado de Deus. E sabe o que os religiosos, eles ficam muito preocupados quando nós falamos desse versículo? Por quê? Porque muitos podem concluir equivocadamente que a graça só se manifesta onde tem pecado, ok? É verdade que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas isso não significa que devemos permanecer no pecado para recebermos mais graça. Na verdade, foi exatamente esse questionamento que foi feito a Paulo. Aquelas pessoas da igreja ali aos romanos que ouviram isso, eles tiraram exatamente essa conclusão equivocada. Então você percebe isso pela resposta de Paulo, no capítulo 6, verso 1, logo em seguida. Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Evidentemente a resposta de Paulo foi: de jeito nenhum, de modo nenhum, ok? Porque a graça de Deus não nos é dada para vivermos no pecado, é o contrário, a graça é para vencer o pecado. Você vai ler no verso 13, Romanos 6, 14, diz o quê? Diz que quando nós permanecemos na lei, estamos debaixo do pecado. Mas quando nós experimentamos a graça, é que nós temos de fato vitória sobre o pecado. Entendeu? Vamos ler exatamente como está na palavra de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque você luta contra o pecado, porque a sua igreja proíbe o pecado, porque o pregador fala mal do pecado. Essas coisas todas podem acontecer, mas não é isso que te dá vitória. Você vai ter vitória porque você não está mais debaixo da lei, e sim da graça. Agora, esse versículo que nós lemos, lá em Romanos 5, ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que significa isso? Vamos traduzir em português mais claro.
Significa o seguinte, a lei veio para mostrar o pecado. Ofensa aqui é pecado, avultar é mostrar. Então, a lei foi dada com um propósito. A lei foi dada para mostrar o pecado. Sem a lei, o homem não iria saber que ele é impotente, incapaz de cumprir o mandamento de Deus. Então, Deus deu a lei para que o homem pudesse se frustrar e descobrir que não pode, não consegue por si mesmo, e então clamar pela misericórdia e pela graça de Deus. Entendeu? Então eu sempre gosto de usar um exemplo que está aí no seu livro, que é do copo d'água. Então veja bem, você está vendo esse copo d'água, a água é cristalina, ok? Mas vamos supor que tem um resíduo de poeira aqui no fundo do copo, né? Um sedimento que está em repouso aqui no fundo do copo. Se eu pegar uma colher e mexer com essa água, o que vai acontecer com esse resíduo? Ele vai se levantar e a água vai ficar turva. Eu pergunto para você, a colher sujou a água? Não, a sujeira já estava lá, mas estava em repouso, ninguém estava vendo. A colher, quando mexeu a água, ela apenas manifestou a sujeira que já estava lá. Essa também é a função da lei. A lei não produz pecado, ok? Porque a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Mas a lei não tem poder de tornar você bom, justo e nem santo. O único poder da lei é o dessa colher, é mexer e então manifestar a sujeira que está lá dentro, ok? Lei não produz santidade, lei mostra o pecado. Por isso é tão sério viver com base nos mandamentos da lei, porque inevitavelmente o mandamento vai manifestar o pecado. Por isso, a Bíblia chama a lei também de ministério da condenação, porque a lei mostra o pecado, mas ela não mostra meios de se livrar dele. O único meio de se livrar é pela graça de Deus. Por isso é tão sério também nós, como igreja, não ficarmos pregando a lei. Porque quando você prega a lei, você está colocando essa colher na vida de todo mundo. E a expectativa de um pregador da lei é que se ele falar bastante da proibição da lei, as pessoas então vão viver em santidade. Mas na prática o efeito é inverso. Quanto mais ele fala da lei, mais o pecado se torna forte. Porque a força do pecado não é a graça, filho. A força do pecado é a lei. Ok? A lei foi dada só para o homem perceber que ele precisa de um salvador. Que ele nunca pode, por si mesmo, vencer o pecado e chegar ao padrão de Deus. Ok? Mas nós não temos que viver consciente de pecado. Temos que viver conscientes da graça de Deus. Entendeu? Então o texto diz, onde abundou o pecado, o texto continua dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas de que maneira a graça se manifesta onde tem pecado? Qual que é a expressão prática da graça onde tem pecado? Onde tem pecado, a graça se manifesta na forma de perdão. Então, não importa o tanto de pecado que está na sua vida. Você pode ser muito, muito pecador, cometeu terríveis pecados. Então você, na sua vida, o pecado abundou e muito. Mas quando Deus vem agora, Ele te oferece o quê? Perdão. Só que o perdão de Deus é muito maior do que o seu pecado. Entendeu? Então, a graça vai superabundar na sua vida na forma de perdão. Pastor, então, como é que eu faço para a graça ser multiplicada na minha vida? Então, você não precisa de pecar para a graça ser multiplicada na sua vida, ok? O que você precisa é de ter consciência do quanto você foi perdoado. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que é mais perdoado, esse ama mais. Quanto mais você ama a Deus, mais favor você vai ter. Mas você só pode amar a Deus quando você tem consciência do quanto foi amado. E quando você tem consciência do perdão que você recebeu. Tem uma história muito interessante na palavra de Deus, que eu não escrevi toda ela aqui para você, eu vou contar para você. Está lá em Lucas capítulo 7, no verso 36 até o final do capítulo. Lucas 7, verso 36. E a palavra do Senhor diz que certo dia um fariseu convidou Jesus para comer na casa dele. O nome dele era Simão. E a Bíblia fala que Jesus foi e estava todo mundo olhando para Jesus. A Bíblia fala que o Senhor então chegou, sentou-se à mesa.
E de repente vem uma mulher pecadora, o texto faz questão de dizer que ela era pecadora, e ela começou a lavar os pés de Jesus. Eu sei que hoje, né, nossa maneira de nos organizar é com cadeiras dessa altura e mesas desse patamar para a gente poder se alimentar. Então, nessa circunstância, nossos pés estão sempre para frente. Mas nos dias de Jesus, as mesas eram baixinhas, talvez como essa que está aqui à minha frente, um pouco mais baixa ainda do que essa, no máximo 20 centímetros, seria como um tablado. E as pessoas vinham e elas então se colocavam na frente da mesa, apoiando no seu cotovelo esquerdo e servindo com a mão direita. Mas os pés eram jogados para trás. Então é nessa posição que a mulher vem para lavar os pés do Senhor enquanto ele está à mesa. Quando a mulher vem, então Simão, o fariseu, ele pensa, ele não chega a falar, ele só pensa, se esse fosse realmente profeta, saberia que essa mulher que está lavando os pés dele é pecadora. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, então, pelo Espírito Santo, percebeu o coração de Simão. E o Senhor, então, diz para ele, ô Simão, tem uma pergunta para fazer para você. Deus ama fazer perguntas. Por meio delas, o Senhor nos confronta. E ele falou, então, sim, mestre, claro. E o Senhor falou para ele o seguinte, tinha 2 homens. Um devia R$1.000, o outro devia R$1.000.000 para um certo credor. Nenhum dos dois tinha como pagar. Aquele credor, então, perdoou os dois. Perdoou as 2 dívidas. Eu quero te perguntar, Simão, qual dos dois vai amar mais aquele credor? O que foi perdoado R$1.000 ou o que foi perdoado R$1.000.000? Simão, como um bom judeu, fez as contas e falou, obviamente, quem vai amar mais é aquele que tinha a dívida maior, é aquele que foi mais perdoado. Eu imagino que o Senhor naquela hora deu um sorriso para ele e falou, muito bem, Simão, você respondeu corretamente. Deixa eu dizer algo para você, Simão. Eu entrei na sua casa e o normal era que você mandasse ou você mesmo providenciasse para eu lavar os pés. Mas você não fez isso. No entanto, eu me sentei aqui e essa mulher está lavando os meus pés com bálsamo. Simão, a etiqueta era você me receber à porta com um beijo, mas você não me deu um beijo. No entanto, essa mulher não para de beijar os meus pés. Simão, o normal também era você trazer azeite para eu ungir a minha cabeça, para eu me refrescar. Mas você não trouxe azeite para mim, mas essa mulher trouxe um vaso de perfume e ela está me ungindo com ele. Então, Simão, eu quero te dizer o seguinte. Aliás, o Senhor voltou para a mulher e falou, por isso te digo, vamos ler isso na Bíblia? É o verso 47. Por isso te digo, falando para Simão, perdoados lhe são, referindo à mulher, os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, esse também pouco ama. Eu quero perguntar para você algo. Você acha que os pecados de Simão eram menores do que o daquela mulher? Eu creio que não. Ambos são igualmente pecadores. Qual a diferença entre os dois? É que os pecados da mulher, ela conhecia e as pessoas com quem ela convivia também viam. Era público. Os pecados de Simão era só dentro dele, mas Deus vê. Deus via. Então preste atenção. O que diferenciava o Simão daquela mulher era só uma coisa. Simão não sabia o tanto que era pecador. Aquela mulher sabia. Está me ouvindo? Por isso, Simão achava que não precisava de perdão. Ele presumiu equivocadamente que ele não tinha pecado. Você sabe, quem não tem pecado também não ama. Quem não tem pecado não vai dar um beijo de boas-vindas, não vai ungir os pés do Senhor, não vai derramar perfume sobre ele. Porque quem não tem pecado não é perdoado. O Senhor disse que quem não é perdoado, esse não ama. Mas aquele a quem muito se perdoa, esse muito ama. Por quê? A consciência de perdão, preste atenção nisso, é que vai livrar você do sentimento de vergonha, condenação e medo. Se você ainda acalenta vergonha e condenação e medo na sua vida, é porque ainda tem vergonha. Mas quando você entende que é perdoado, essas coisas todas vão embora. Vão embora. Quando você entende que a dívida foi paga,
que não há mais condenação sobre você, imediatamente o favor se manifesta. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? É por isso que nós dizemos que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Mas não é que você vai continuar pecando, é que você sabe o tamanho do seu pecado. Você tem consciência do quanto você era pecador. E isso, então, resulta em quê? Num grande perdão. E quanto mais você é perdoado, mais você ama. Aí você pode dizer, pastor, mas eu já sou crente. Eu não posso ficar mais com consciência de pecado. Sabe, esses dias eu estava orando, o Senhor falou comigo num texto. Na verdade, são 3 textos que eu queria compartilhar com você. Paulo é o apóstolo que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele foi o instrumento de Deus para receber as revelações tremendas que nos explicam o que é o Evangelho da Graça. Foi um homem que ele mesmo diz, trabalhou muito mais do que todos os demais. Portanto, era alguém cheio de Deus, cheio de graça e, acima de tudo, cheio de favor. Mas você sabe, ele faz 3 afirmações no Evangelho que são realmente poderosas. Isso não está no seu livro, vou te dar isso de bônus hoje, um extra para você. Você sabe, as cartas de Paulo estão na ordem em que foram escritas na sua Bíblia. A primeira, até o fim. E lá em Coríntios, uma das primeiras cartas que ele escreveu, no capítulo 15, verso 9, Paulo diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Presta atenção. Olha a postura de Paulo. Eu sou melhor, eu sou grande? Não, ele está dizendo, puxa, é uma graça grande demais, eu sou um apóstolo, mas eu nem sou digno de ter esse título, esse nome, porque eu persegui a igreja. Então ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. De todos os apóstolos, eu sou o menor. Mas a vida dele avançou em Deus. Ele cresceu em Deus. E aí ele escreveu o livro de Efésios. O livro de Efésios foi escrito no momento de auge, de ápice ministerial. Ele tinha ficado 3 anos em Éfeso e o evangelho tinha sido pregado em toda a Ásia Menor. Uma igreja que os mestres dizem que é a mais elevada, que teve a revelação mais profunda. E o que Paulo diz em Efésios 3:8? A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo, que no começo achava que é o menor dos apóstolos, agora ele diz que ele é o menor de todos os irmãos. Entre todos os irmãos, eu sou o menor. Você acha que ele falava isso para fazer média? Não, porque ele era o menor. Quanto mais você cresce, mais você tem clareza de que na sua carne não habita bem nenhum. E que você não é melhor do que a pecadora que está lavando os pés de Jesus. No final da sua vida, escrevendo uma carta para o seu discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,15, Paulo vai mais adiante. Ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Começou dizendo que era o menor dos apóstolos, passou a dizer que era o menor dos santos, agora está dizendo que é o principal dos pecadores. Mas ele não concluiu isso quando ele se converteu, ele concluiu isso lá na frente, na maturidade. Muitos de nós ainda achamos que não podemos falar que somos pecadores, né? Não, eu sou justiça de Deus, pastor. Você mesmo ensinou. É verdade, você é mesmo justiça de Deus. Não precisa negar, continua sendo verdadeiro. Mas nunca se esqueça, você não é impecável, ninguém é. Ninguém é. O pecado ainda é uma realidade nesse mundo caído. Estamos sujeitos a ele. Aos olhos de Deus, nada muda. Sua posição é de justo. Mas aqui, aos seus próprios olhos, faça como Paulo. À medida em que os anos passam, vai diminuindo a sua própria percepção de si mesmo, para que o favor e a graça de Deus seja multiplicado na sua vida. Porque onde abundou a percepção do pecado, superabundou a provisão da graça e do perdão de Deus. Que coisa preciosa é isso. Isso não é uma questão de religião, isso é uma questão de realidade espiritual. Segundo princípio, se você quer favor multiplicado na sua vida, você precisa de ter consciência
de que você, de si mesmo, não merece. Por quê? Porque só é favor imerecido se você não merece. Porque se você se acha merecedor, aí já não é favor, já é dívida. Por isso Paulo diz lá em Romanos 11, verso 6, se é pela graça, não pode ser pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se você tenta misturar obras com graça, você cria um problema, porque é como água e óleo, não se misturam. Então, filho, nós não podemos agir confiados nas nossas próprias obras de obediência, nossas próprias boas obras, ok? Nós não confiamos nela, nós confiamos unicamente no favor imerecido. Nos aproximamos de Deus, confiando que não merecemos. Porque quem acha que merece, quando ele chega diante de Deus, ele chega para cobrar de Deus. Olha aqui, Senhor, eu dei meu dízimo, eu quero agora, entendeu? A colheita. Olha aqui, Senhor, eu estou liderando aqui há 5 anos. O que adiantou isso? Deve valer alguma coisa. Então ele vem para barganhar com Deus. Não venha barganhar com Deus. Venha receber de graça. Amém? O maior problema na vida das pessoas realmente não é o pecado. Todos nós temos pecado. O maior problema na vida das pessoas chama-se justiça própria. No fundo, ele se acha merecedor de algo. Afinal, ele é pecador, mas não é tanto assim. Deus deve ter visto alguma coisinha boa nele. E estamos sempre procurando que coisinha boa é essa que Deus viu em nós. Não, não há nada de bom na nossa carne. Deus nos ama porque Ele é bom. Amém. Nunca pense que tem que receber ou tem que pecar para receber mais graça. Tem gente que acha, não, se onde tinha pecado é que teve mais graça, então o pecado é o caminho para a graça. Não, não é. Você sabe, há uns meses atrás, no ano passado, alguém falou de mim. Ele disse, o pastor Aloísio conhece graça, mas na teoria. O fulano de tal, que é pecador, esse conhece a graça na prática. Aí quando eu ouvi isso, a tendência sua é ficar pensando, analisando a história. Certamente ele disse que eu conheço na teoria porque eu não tenho um histórico de pecador. Me converti aos 12 anos, né? Não tenho um testemunho de coisas feias para contar. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nunca adulterei, nunca fiz nada dessas coisas que pecadores comuns fazem. Nunca fiz, mas nem por isso me acho melhor, porque Deus é que me conhece. Deus não olha a aparência, Deus olha o interior. Mas tudo bem que esse irmão achou então que porque eu não tive uma vida promíscua, pecaminosa, então eu não tinha experimentado a graça. Mas aí eu fui orar ao Senhor e o Senhor falou comigo algo que confesso que eu nunca tinha tentado, mas isso para mim foi um grande conforto naquele dia. A pessoa que mais recebeu graça na Bíblia foi o Senhor Jesus. E ele nunca pecou. Ele nunca pecou, mas ele recebeu graça. Pastor, não consigo entender, porque graça não está ligado com pecado. Ok? Graça não está ligado com o pecado. A Bíblia fala, eu queria ler com você, lá em Lucas. Vamos ler essa história. Lucas capítulo 2, verso 51. Lucas 2, verso 51. A Bíblia fala, eu vou contar para você a história, que quando Jesus tinha 12 anos, seus pais desceram a Jerusalém para uma festa. Eles faziam isso 3 vezes ao ano. E naquela ocasião, Jesus então ficou no templo. E os pais foram embora, achando que o menino Jesus estava junto com a parentela ali, os primos, né, tios, etc. E depois de 3 dias de caminhada, perceberam a ausência de Jesus. Claro, ficaram em pânico. O que aconteceu? E eles voltaram procurando Jesus e encontraram ele aonde? No templo. E ele estava sentado, diz a Bíblia, fazendo perguntas aos mestres da lei. Ah, que coisa preciosa. Né? Então, eles disseram, filho, você não deixou preocupado? E ele falou, mas vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? E aí, então, a Bíblia fala, o final da história, verso 51, diz assim, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Guarda essa palavra, submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus. Jesus crescia. Essa é uma das coisas mais extraordinárias da história, porque Jesus é Deus, ok?
E Deus aqui está experimentando algo que ele nunca tinha experimentado, porque Deus não tem começo. Deus nunca começou, Deus nunca nasceu. Deus é o que é sempre. Ele é o eterno, o mesmo, eternamente. Mas aqui Jesus está crescendo, ele está mudando, que é um conceito que não se aplica a Deus. E a Bíblia fala então que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Vamos entender isso aqui. Ele crescia em graça, quer dizer que a graça crescia na vida dele. Cada dia mais graça, mais graça, mais graça. Ou seja, a graça era multiplicada, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Então, vamos entender. Primeira coisa, a Bíblia fala que ele crescia em sabedoria. Então, sabedoria significa que tinha algo que ele não sabia e estava aprendendo. Eu não sei qual foi o momento em que Jesus tomou consciência de si. Sim, porque ele foi gerado no ventre de Maria, então ele foi um bebê, não é verdade? Mas ele crescia em sabedoria. Então, havia algo que Jesus não sabia. Mas preste atenção, Jesus é Deus. Quando você lê lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus, aquele Deus lá é Jesus. Porque o Evangelho diz que ele criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aquele lá é Jesus criando todas as coisas. Aquele Deus criador, está me ouvindo? Ele tinha algo que ele não sabia. O que ele não sabia e precisou de aprender? Eu vou te dizer o que ele não sabia. Ele não sabia o que era submeter. Por isso o texto diz, no verso 51, que Jesus desceu com José e Maria para Nazaré e era-lhes submisso. Isso é algo que Jesus não sabia. Deus não submete a ninguém. Lá no céu, Deus não pede opinião para ninguém. Você acha que quando ele estava criando o homem, Gabriel ficou do lado dizendo, Senhor, não vamos criar essa árvore não, vai dar problema. Não, ninguém dá sugestões para Deus. Ninguém manda em Deus, Deus não submete a ninguém. Mas aqui você vê Deus, o Criador, se submetendo. Isso não é coisa pequena, isso é coisa muito grande. Você sabe, criar o mundo, criar o universo, vamos dizer assim, foram 6 dias. 6 dias. Na descrição bíblica. Tudo bem, você pode interpretar como você quiser, mas a descrição bíblica foram 6 dias. Mas salvar o homem demorou 4 milênios, pelo menos. 4.000 anos, pelo menos, para conseguir salvar o homem. Você vê, foi um processo muito demorado. O Deus Criador, ele simplesmente precisou de criar toda uma história. Você vai encontrar isso na Bíblia. Deus precisou de achar um homem, Abraão, desse homem criar uma nação. E depois, a partir dessa nação, Deus precisava de achar a virgem, a mulher. Deus, então, pelo Espírito, gera no ventre da mulher, sem participação do homem, só a mulher. E Deus, então, em Cristo, vira um embrião. Do embrião ele vira um feto. Do feto ele vai nascer, ele vai ser um bebê. Presta atenção nisso. Maria, quando amamentava Jesus, amamentava o que criou ela própria. O próprio Criador. Os anjos do céu não podiam entender isso. Quando Maria ensinou Jesus a andar, ela mal imaginava que ele ia fazer o paralítico andar, que ele ia andar sobre as águas. Mas ela ensinou ele a andar. Quando ela ensinou Jesus a falar, ela não imaginava que ele é o próprio verbo. Ele é a própria palavra que se fez gente. Olha a humildade, é muita humildade. É muita humildade. O Deus que sabe todas as coisas abriu mão de todo o seu poder, sua glória, majestade e se submeteu a um casal de gente muito simples, lá em Nazaré, no interior da Galileia. E era submisso. Deus se submeteu. Mas quando a gente fala de submissão, às vezes na vida da igreja, tem irmão que se levanta, porque ele considera um absurdo ter que se submeter. Mas olha a humildade de Deus. Ele se submeteu. E qual foi o resultado disso? Ele cresceu em estatura e em graça. Aleluia. Graça. Você quer mais graça na sua vida? Decida ser o último. Decida ser o menor. Entendeu? Decida ser aquele que não sabe, que não tem. Isso é uma coisa tão preciosa, tão poderosa. Pedro diz, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, Pedro fala o mesmo princípio, ele diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros,
vestivos de toda humildade, porque só os humildes se submete. Mas Pedro dá uma justificativa para isso. Ele diz, porque Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça. Quanto mais você se humilha, mais favor é multiplicado na sua vida. Tem mulher que acha um absurdo ter que submeter ao marido esse cara bronco, ignorante. Mas isso foi só uma chave que Deus te deu. Submete a ele, porque Deus quer multiplicar favor na sua vida. Deus quer fazer. Ah, você chegou na célula e o líder, tadinho do líder, não sabe nem falar direito. O português que ele fala é um português truncado, um covô, um cotô, com coçou, e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou formado, tenho doutorado. Submeta ao seu líder, você vai ganhar favor. Você pode procurar alguém que sabe mais do que você, mas não haverá favor para você. Favor é Deus falar com você na boca desse líder. Isso é favor. A coisa mais importante na vida é favor. Se você só soubesse como favor é importante, iria entender que esse chefe que você acha que é um enviado do diabo, na verdade é um enviado de Deus. Deus quer te dar favor no trabalho. Ele colocou esse chefe como uma chave na sua vida. Submeta. Submeta. Se Deus, que é o próprio Deus, se submeteu e aprendeu a obediência, submeta você também. Submeta para ganhar o favor de Deus. Submeta para ser exaltado. Deus não é contra você ser exaltado. Deus é contra você se exaltar. Mas quando é Ele próprio que te exalta, isso é favor. Isso é glória. Amém? Por fim, terceiro ponto, quero compartilhar com você, é que a revelação de Cristo produz favor, multiplica favor. A palavra do Senhor diz lá em 2 Pedro 1, verso 2, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu sei que tem alguns irmãos que gostam de me cumprimentar com paz e graça. Aleluia, estou aceitando qualquer cumprimento. Paz e graça. Mas se você quer ser bíblico, não é paz e graça, é graça e paz. Ah, pastor, a ordem dos fatores não afeta coisa alguma. Afeta. Sabe por que afeta? Você não pode ter paz se primeiro não experimentar a graça. Não há paz para quem não viu a graça. Não há. A paz é um resultado. A paz é uma consequência. Na hora que eu entendo o favor imerecido, quando eu recebo o favor do céu, eu descanso. Minha alma descansa. Estou perdoado, estou em paz com Deus. Por quê? Porque você é bom? Não, porque eu recebi graça. Agora, graça e paz podem aumentar na sua vida. Você pode ter um tanto hoje, um outro tanto amanhã, e você pode ter muita graça, superabundante sobre você. Não sei quanto a você, eu quero ter muita graça. Hoje em dia tem gente que nos acusam, dizem que nós somos pregadores da hipergraça. Ok, eu não sei o que essa hipergraça prega, mas se é baseado em Romanos 5, filho, onde abundou o pecado, superabundou. Você sabe o que significa? A palavra superabundar no grego é hiperparisio. Esse prefixo hiper, você sabe, tem em português também, vem do grego, significa algo maior do que o super, não é? Porque tem um supermercado e tem o hipermercado. Então, o hiper é o maior de tudo. Então, se alguém fala que eu pego a hipergraça, eu acho que ele está certo. É isso mesmo que eu prego. É isso mesmo que eu prego. É a graça superabundante sobre a vida daquele que sabe que é pecador. Se você não sabe que é pecador, então a graça não é para você. Se você é como Simão, o fariseu, você acha que você é bom, a graça não é para você. Mas se você, como eu, sabe que vai lá dentro do seu coração, as mesquinharias da alma, você sabe que não tem outro caminho. Precisamos desesperadamente do favor imerecido. Agora, como é que isso é multiplicado? Olha o que o texto diz. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Ok? Daqui você descobre o quê? Que a graça não vem por fazermos mais. A graça vem por vermos mais. Ver é o segredo. Conhecer é o segredo. Então, muita gente quer ter mais favor fazendo coisas. Não, o seu fazer vai te dar recompensa, você vai ganhar recompensa. Mas se você quer graça, a graça vem quando você sabe, conhece, tem revelação. Quando você conhece mais do Senhor Jesus. Por isso é tão importante ouvir a palavra. Algumas pessoas falam, poxa vida, é pregação todo dia. Sim, eu acho que é pouco para te falar a verdade. Você deveria ouvir a pregação, depois você deveria ler o livro, depois deveria compartilhar com mais irmãos ainda. Porque quando você faz isso, conhecimento do Senhor, seus olhos se abrem, graça é multiplicada na sua vida. Tudo vai prosperar para você.
Ok? Prosperidade é para você. Eu sei que tem irmão que não gosta que a gente fale de prosperidade, mas acredite, pobreza é horrível. Eu já fui muito pobre e te digo, não tem menor alegria na pobreza. Não tem nada para você na pobreza. Deus tem para você, sim, prosperidade. Se outros estão apenas atrás disso, o azar deles. Eu estou atrás do favor de Deus. Então eu não creio em evangelho da prosperidade. Eu creio no evangelho da graça. Agora, graça, filho, produz prosperidade na sua vida. Produz saúde na sua vida. Suprimento na sua vida. Realização, sucesso. Em todas as áreas. Né? Ministerial, familiar, na criação dos seus filhos, profissional, educacional. A graça é provisão completa. Ok? Isso é tão poderoso. Se você não gosta da palavra prosperidade, use outra. Mas que seja igualmente cheia de graça. Amém? Isso é tão poderoso. Mas o texto diz que não é só graça, é graça e paz. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz. A paz é o sinal que você provou a graça. Esse é o sinal. Quem provou a graça tem paz. O sinal da graça não é o que acontece ao seu derredor. Pode, por enquanto, não estar acontecendo nada. Está me ouvindo? Mas se você tem paz, significa que a graça veio. E se você tem paz, acredite em mim, essa graça vai se manifestar na sua vida. Tendo uma casa abençoada, uma família abençoada, trabalho abençoado, saúde na sua mente, na sua alma, no seu corpo. Porque a paz é o descanso de Deus. E a vontade de Deus é que pelo conhecimento do Senhor, pela revelação do Senhor, o favor seja multiplicado na sua vida. A Bíblia fala, a primeira menção de graça na Bíblia está lá em Gênesis 6, verso 8. E é um versículo bem pequenininho, mas eu quero mesmo assim ler com você, que diz assim: Noé achou graça diante do Senhor. Lá em Hebreus diz que Noé foi justificado por fé. Aqui em Gênesis não conta esse detalhe, só diz que Noé achou graça diante do Senhor. Mas não dá para entender por que ele achou graça quando isso acontece. Um dos recursos que nós temos é olhar a palavra no original. A palavra Noé em hebraico é Noar. E literalmente significa descanso. Descanso. Aí, como é que um judeu lê esse texto? Vou ler para você. Descanso, achou graça diante do Senhor. Quanto mais você entra no descanso, mais graça vem na sua vida. Você quer ver favor multiplicado sobre você? Descanse. Lance fora o medo, ansiedade, preocupação, angústia, alma atribulada. Rejeita tudo isso. Descansa no Senhor. Quanto mais descanso, mais a graça te acha. Não permita que nesse tempo, a ansiedade, o medo, a preocupação, tire o seu descanso. Coloque os seus olhos no Senhor. Ele quer que você viva em paz. E nessa paz você vai prosperar. Nesse final de jejum, amém? Meu desejo é que a graça esteja se manifestando em você e na sua casa. De que maneira? Enchendo vocês de paz, descanso. Descanso da presença de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O milagre está às portas. Deus já enviou a palavra de vitória. Descanse hoje. A obra já está terminada. Em nome de Jesus. Vamos participar da mesa do Senhor? Aleluia! Ah, meu irmão, eu tenho certeza que você está cheio do Espírito aí. Né? Esse alimento que nos foi compartilhado agora. E eu quero que você possa desfrutar da multiplicação do favor na sua vida. Que hoje, quando você comer do pão e beber do cálice, você possa desfrutar do descanso. Pão e o cálice apontam para essa obra consumada. Está pronto. Simplesmente, né, aproprie daquilo que o Senhor já fez para ti e para mim. Amém? Eu quero também mencionar aqui, a respeito, hoje nós estaremos aqui, né, desfrutando na mesa do Senhor do pão e do vinho. E eu quero falar para você a respeito do que o salmista falou no capítulo 23 do livro de Salmo, versículo 4. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quero declarar para você, meu irmão, que hoje, quando você estiver comendo pão e bebendo vinho, você sabe que você está na mesa do Senhor. E que nessa mesa há proteção, há suprimento e há graça e favor multiplicado.
eu oro para que você possa, ao comer do pão e beber do cálice, você tenha a revelação de Cristo. Revelação que essa é a prova que o Pai nos amou muito, que Ele deu o Filho em troca de nós. Então, quando você comer isso, você possa comer sabendo que você está desfrutando do perdão, está desfrutando da graça na sua vida. Amém? Eu gostaria que você agora pegasse o pão e pegasse o cálice. Feche os seus olhos, erga o pão para o alto e repita após mim. Fala assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz, em meu lugar, para me dar vida, e vida em abundância. Pelas suas pisaduras fui sarado. Ele levou o meu pecado e deu a sua justiça. Ele se fez filho do homem para que eu fosse feito filho de Deus. Ele se fez pobre para me enriquecer. Ao comer deste pão, estou comendo dele. Suprimento perfeito em minha vida. Ao comer deste pão, eu reafirmo que estou em aliança com o meu Senhor. Aleluia. Erga o cálice, repita após mim e fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança, que foi firmada na cruz. Por este sangue eu fui reconciliado, perdoado, justificado, purificado, santificado. Sobre mim não há mais culpa, nem condenação. E ao beber deste cálice, eu piso na cabeça do acusador. E por este sangue, eu tenho paz com meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice e desfruta do favor na sua vida. Amém. Aleluia. Então amanhã vai ser o nosso 21º dia, vai ser um culto de encerramento do jejum. Eu creio que será também uma reunião de muita presença de Deus, glória de Deus, milagres acontecendo, mesmo que vai ser ainda online. Nós estaremos juntos num só espírito e o mover de Deus vai se espalhar entre nós. Então eu gostaria que você convidasse alguém para participar aí junto com você, na sua casa ou numa célula dessa reunião para ouvir a palavra. Tenho certeza que ele será tocado por Deus. Então amanhã pode ser também dia de salvação. Amém? Então, até amanhã, às 10 da manhã, no nosso encerramento. Deus abençoe você.